Olá, bom dia. Estamos nos conectando aí na quinta-feira, nossa live, primeira live do dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Enquanto vocês vão se conectando, eu só vou tomar uma água bem rapidinho, eu já volto, tá bom? Pronto. Tamo junto, tamo de volta. O que aconteceu com vocês, Serão? Resolveram dormir hoje? Só 3 na live? É só na minha live isso daí ou tá geral, pessoal? O corpo tá cedo ainda. Eu acho que ainda tá cedo. É, né? Pega logo a minha, logo na primeira, né? Estrada chegando, Vitor, Maju. Tudo bem, vamos nos conectando aí. E aí, o que vocês acharam da declaração do nosso governador ontem, que nós vamos voltar no dia 8 de setembro? Vocês viram a declaração dele? Vi sim, senhor. E o que você acha? Ah, do jeito que tá com as coisas, eu ainda acho que não volta não, senhor. Porque tá piorando de novo. Não tem, o brasileiro não entende as coisas, senhor. Então, ele tem que aprender na dor. É. A gente tem que torcer para voltar, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu quero que volte, senhor, mas tipo assim, eu quero que volte quando a gente tem uma certeza que não vai ter problema, entendeu? Porque que adianta a gente voltar, tá no meio de muita gente, beleza, vai ter a distância, vai ter a máscara, vai ter álcool em gel e tudo mais. Só que o pessoal não respeita isso, então, às vezes eu penso assim que eu não quero que volte até que melhore tudo. Sim. Eu acho que, mesmo quando voltar, não vai ser obrigatória a presença. Eu acho. Isso é uma coisa que eu acho, né? Enquanto não tiver uma vacina, alguma coisa assim, não vai ser obrigatório. Então, vai quem quiser, né? E vai continuar com as aulas online, com o Moodle, com o Zoom, e a presencial vai ser meio que um plantão para aqueles que quiserem ir em alguns horários. Eu acho que vai ser mais assim que vai funcionar. Vamos ver. E vamos torcer, né? Por uma vacina, né? Existem alguns tratamentos, algumas coisas que estão funcionando, de verdade, né? Mas demora muito para ser colocado isso em larga escala por motivos políticos, por uma série de coisas. Mas tem coisas já funcionando mesmo, né?
Tem que esperar mais um pouco até o final do ano, acho que já deve ter uma solução. Vamos lá, estamos aí agora com 8 alunos, já melhorou um pouco o quórum, né? Então, vamos lá, vamos para o nosso estudo. Eu não sei se vocês já tentaram fazer, né, os exercícios dessa semana. Vocês viram que eu já lancei nota, inclusive, né? Inclusive, deixa eu ver se tem alguém devendo nota para mim. Eu acho que no terceirão não. O terceirão tá safo demais, né? Tá sussa mesmo. Deixa eu ver. Não, o terceirão tá tudo certinho, ninguém devendo nota, todo mundo fez certinho o que tinha que fazer. Muito bom. Então tá bom. Então vamos para a nossa aula. Aí, mais gente, Caetano chegando também. Vou compartilhar aqui a apostila, né, com vocês. Nós estamos falando do sistema cartesiano ortogonal, tá? Então, o sistema cartesiano ortogonal, ele é uma habilidade, uma competência que ele é sempre cobrado no Enem. Tá? E nos outros vestibulares também, mas o Enem cobra muito isso. Por quê? Então, quando a gente trabalhou com função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função logarítmica, função exponencial, funções trigonométricas, sempre tinha de fundo quem? O plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, assim, é o básico do básico que você tem que saber para conseguir trabalhar com função depois, né? Então, como o Enem tem aquelas perguntas que são consideradas fáceis e são aquelas que você não pode errar, né? Então, ele sempre cai alguma coisa envolvendo o plano cartesiano, para saber se você está sabendo trabalhar com o plano cartesiano de uma forma competente, né? De uma forma interessante. Você começa a trabalhar com o plano cartesiano no 9º ano, né? Então, naquele esqueminha de batalha naval, tal. Então, o plano cartesiano nada mais é do que claro, remete ao René Descartes, né? Por isso chama cartesiano, tá? Foi ele é considerado o pai da geometria analítica e tal. Então, o que é feito aqui? Pega-se o plano representado na nossa lousa branca digital. O plano, ele é o quê? Ele é infinito. Não é isso? Lembra, galera, que eu falava que corta a sala, corta o planeta, vai embora. O plano é infinito, né? Então, o que a gente faz? Para a gente conseguir representar, mapear um espaço infinito, fica complicado, né? Então, o Descartes, não sabe exatamente se foi o Descartes, mas foi atribuído a ele, né? Teve a brilhante ideia de utilizar duas retas que se cruzam perpendicularmente, né? Ou seja, formando 90 graus. Formando 90 graus. E nomeá-las, né? Como sendo dois eixos ortogonais, porque ortogonal é sinônimo de 90 graus, tá? Ortogonal é sinônimo de perpendicular. Perpendicular e ortogonal é a mesma coisa. Professor, então por que não fala perpendicular, fala ortogonal? Porque ortogonal remete à ideia de vetores, tá? Vetores são ortogonais. Então muda um pouco assim o lugar da matemática que a gente está falando, mas eles são sinônimos, tá bom? Então aqui você teria eixos ortogonais. Aí você vai ver na geometria analítica do ensino superior, tá? Algumas coisas relativas a isso.
Então, ortogonal é sinônimo de perpendicular. Esse símbolozinho aqui do meio. Okay? E aí, então, o bonitão do Descartes veio dividir esse cara aqui, né? Para cá, então, é positivo. Já conhecem muito bem isso. O cara fala, aqui é os pontos zero, né? Esse ponto aí, o 0, 0, é chamado de origem do sistema, certo? E aqui para a esquerda vem negativo, ó, tá? Negativo. Vai embora lá para o infinito. Esse carinha aqui para cima, no eixo Y, ele é positivo, tá? Aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. E para cá ele é negativo. Tá? É negativo. O Descartes ele ainda faz mais uma divisão. Ele chama, assim como nós fazíamos o plano cartesiano, ele chama esse carinha aqui de primeiro quadrante. Esse daqui, deste lado, é o segundo quadrante. Para cá nós temos o terceiro quadrante. E o quarto quadrante. Tá bom? Isso também é uma coisa importante da gente saber. Então aqui, o plano cartesiano é dividido em quadrantes. Tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Bom, aqui tá tranquilo, né? Todo mundo aí sabe localizar esses caras aqui. Tá? Eu vou colocar aqui uns pontos para a gente rememorar aqui. Ó. Vou colocar aqui o ponto A, vai ser o ponto 0, 0. O ponto B vai ter coordenada 2, 0. O C vai ter coordenada 0, menos 1. O ponto D, eu vou colocar que ele tem coordenada 2, 3. O E, menos 2, 3. Menos 2, 2. O F, ele vai ter coordenadas menos 1, menos 1. Muito bem. Então, o ponto A, então, só para lembrar todo mundo como é que a gente acha esses caras aí, né? Parece uma coisa boba de eu estar fazendo, mas tem uma galera que confunde. Vocês vão ver aonde, ó. O ponto A é o ponto 0, 0, ou seja, sempre a primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y, né? Então, eu olho no eixo x, aqui, ó, o 0 está aqui. Agora eu olho no eixo y, o 0 está aqui também. Então, eu tenho que o ponto vai ser o ponto, aqui, ó, esse cara aqui é o ponto 0, 0, que a gente chama de origem do sistema cartesiano. O ponto B, ele tem coordenada 2, 0. Então, a primeira coordenada, que é x, lembrando que eu digo que x é o das abscissas y é o eixo das coordenadas, tá? Então isso também é importante a gente saber, a gente lembrar porque aparecem esses nomes. E aí, por causa de um nome, perde seu exercício, né? Então, quando eu falo eixo das abscissas, eu estou me remetendo aqui ao eixo x. E eixo das ordenadas é o y, tá? Uma outra coisa também
Vocês se lembram de números complexos? Nós não vimos número complexo ainda. Não, tá mais pro final. Então, esquece o que eu falei. Daqui a pouco a gente vai chegar em número complexo. Eu ia falar isso agora, acho que a gente não viu ainda. Nós vamos chegar lá em número complexo pra gente falar disso aí. Então. Vocês vão ver que quando a gente falar de número complexo, a gente usa de novo o cartesiano. Mas ele tem uma nova interpretação, um pouquinho diferente. Né? Basicamente a mesma coisa. Então aqui, continuando marcando os valores. Agora, 2, 0. Ó. Primeiro no eixo X, 2 está aqui. Ó. Lembra que eu sempre falava para vocês? Agora, vai subir ou vai descer? Não vai nem subir e nem descer. Por quê? Porque a segunda coordenada, y, é 0. Então, o ponto B, aqui, ó. Aqui é o ponto B. Ponto C, 0, 1. Então, olha só, agora aqui começa as confusões, tá? É esse cara aqui, ó. O 2, 0, até vocês vão bem. No 0 menos 1, o pessoal confunde bastante. Então, primeiro você é eixo X primeiro, ó. Então, você acha o 0 no X. Achei, tá aqui no meio. E agora, eu vou subir ou vou descer? Vou descer até o menos 1, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o ponto C. Ponto D, 2, 3. Aí ficou fácil, né? 2 no X, sobe até 3. Né? Então, quando a gente faz isso, é sempre uma projeção perpendicular, tá? Ortogonal. Ó. Sobe retinho, vem retinho, né? Então, esse ponto aqui é o ponto D. Depois o ponto menos 2, 2. Ó, menos 2 em X e 2 em Y. Vai subir, ó. Esse cara aqui, ó. Esse daí é o ponto E. E por último, o ponto F que é menos 1, 1. Menos 1, menos 1, né? Então, menos 1, menos 1. Vai estar aqui no terceiro quadrante, ó. Esse carinha aqui é, então, o meu ponto F. Acho que com isso dá para lembrar um pouco, né, do plano cartesiano, como que ele se divide, como que a gente utiliza ele. Bom, então, é uma forma bastante inteligente de mapear, né, de dar endereço aos pontos que estão no plano. Vamos voltar para a nossa lousa. Eu já falei tudo, exercícios. Vamos falar um pouquinho de exercícios. Devido ao aumento, tá vendo? Enem, questão do Enem mesmo. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota, e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Muito bem, então, esse daqui ó, é um ponto de parada atual, né? P e Q. Esse aqui é outro ponto de parada atual. Tá? Os estudos indicam, agora aqui embaixo, que o novo ponto T, então o novo ponto vai se chamar T, deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que a distância percorrida pelo ônibus entre os pontos P e T, ou seja, desse ponto até o novo ponto, e entre T e Q,
Ou seja, desse ponto até o novo ponto e do novo ponto até aqui sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto da parada vai ser aonde? Então, esse exercício aqui é um exercício, tá vendo? Basicamente plano cartesiano puro, né? Plano cartesiano puro. Vamos pensar assim, ó. Daqui até aqui, qual que é a distância? Me ajudem. Repete a pergunta, senhor. Qual que é a distância de 30 a 550? Quanto que o ônibus anda? Daqui até aqui nessa curva? 520? 520. E qual que é a distância que ele anda aqui, ó? 300. Isso, exatamente 300, porque vai de 20 até 320, né? Então, 320 menos 20, né? Então, 300. Quanto que ele andou no total do ponto P até o ponto Q? Do ponto P até o ponto Q, então, a distância é 820, tá? 820. A pergunta quer colocar no meio, certo? Ou seja, 800, pessoal, vou colocar no meio, eu preciso fazer 820 dividido por 2. Vai dar 410. Vamos lá, agora só tem um problema. Porque, vamos supor, se você vir aqui e marcar 410, agora que vem a grande pegadinha, e é onde muita gente errou esse exercício com certeza. 410, 0, tararara, vamos supor, 410 deu aqui, ó. Ó, deu 410. Mais ou menos, tá? Só pra gente ver. Deu 410. 410, nesse caso, não é a coordenada 410 no eixo X. Esse 410 aqui é a distância, tá? É a distância de P até aqui. Então, a partir daqui, que é o marco 30, você conta 410 metros. Então, para você passar 410 metros aqui para frente, significa que você já está no 30. Então, esse cara aqui é o quê? 410 mais 30. Tá? Então, 410 mais os 30 da largada lá. Então, esse cara é 440. Então, aqui não pode ser 410. Aqui tem que ser 440. Então, a gente vai marcar no lugar. Então, aqui no 440 é que entra o ponto P. Tá? Conseguiram entender? 440 entra o ponto P. 440 o quê? Né? Qual é a coordenada da ordenada? Né? É 20, tá vendo? Está na mesma altura do 20, né? Então, esse cara aqui, ele mantém, ó, tá? Por quê? Porque 440 é menor do que 550, né? Então, obviamente, ele está nesse pedaço aqui, ó. Então, a coordenada é 20.
Aqui no caso é 440, 20. Tudo bem? Fácil esse exercício, né? Só que ao mesmo tempo que ele é fácil de errar também, tá? Justamente por causa desses 30 aqui, ó. E quando você chega aqui nos 410, tem alternativa, né? Aqui, ó, tá vendo? 410, 20, ó, lá tem alternativa. Então fica facinho de errar por causa disso. Posso parar? Por mim pode, senhor. Mackenzie. Essa questão do Mackenzie já é uma questão boa do Enem, na verdade. É uma excelente questão para ele. É até muito bem contextualizada. O posto do Enem poderia até desenhar uma lanchinha, né? Uma coisa toda, desenhinhos e tal. Mackenzie não vai fazer isso tão contextualizado assim. Esse aqui para o Mackenzie já é o máximo da contextualização. Em relação ao sistema cartesiano ortogonal, com os eixos graduados em quilômetros, uma lancha sai do ponto menos 6, menos 4. Pô, vamos desenhar, né? Vou desenhar aqui mais ou menos o plano cartesiano. Menos 6, menos 4, vou fazer pequenininho, né? Que senão não vai caber aqui no espacinho que eu fiz. 2, 4, 6. 3 e o 4 aqui assim. Vamos ver se carinha aqui é o menos 6. Esse daqui é o menos. Vai sair daqui. Ele sai aqui, ó, do menos 6, menos 4, tá aqui. Navega 7 km para o leste. Para onde fica o leste? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Quando você tiver esse tipo de situação, você pode fazer o seguinte para te ajudar. Desenhe no cantinho da sua folha, né? Você vê que vai precisar desse tipo de informação, pode desenhar a rosa dos ventos, tá? Você não precisa nem colocar sudeste, nordeste, noroeste, sudoeste, porque não vai precisar desse exercício, senão também você poderia colocar, tá? Então aqui você tem, ó, norte, norte, sul, aí todo mundo sabe, né? Norte para cima, norte, sul, leste, oeste. Pode colocar assim que te ajuda na hora de você ir montando aqui agora. Então, ó, navega 7 km para leste. Então, leste para direita, 7 km são esse eixo aqui, ó, está graduado em quilômetros, né? Ó, em quilômetros. Então, 7 km para leste são 7 unidades para direita. Então, aqui são 6, passa 1. Vem até aqui, ó, né? Aqui é 1. Então, vai vir parar aqui, ó. 6 km para o norte. Então, agora sobe 6. Então, aqui tem 4. Sobe mais 2.
mais ou menos, né, pessoal? Então, daqui para cá. E depois eu tenho 3 quilômetros para o oeste. Então, são 3 unidades do lado. Então, aqui 1, 2, 3. Encontrando um porto. Depois continua uma navegação, indo 3 km para o norte. Então, eu vou colocar aqui um P de porto, tá? Aí depois vai 3 km para o norte. Então, vai subir 3 agora. 2, 3. Então, aqui era 2, 3, 4, 5. Agora vai chegar aqui no 5. Subir até o 5. Quatro caindo para o leste, agora vai 4 para o leste. Aqui é 2 para cá, 2 para cá, vai até o número 2. Até o 2 aqui. Pronto, chegou. A distância em quilômetros entre os portos é. Então, aqui é outro porto, né? Então, aqui é o P1, aqui é o P2. Né? Tá? P1 e P2. A pergunta do exercício é isso aqui. Ó. Qual é essa distância aqui? Né? Quanto que mede isso aqui? Se você olhar aqui, ó, você tem um triângulo retângulo. Né? Quer saber essa distância aqui, ó. Vou chamar de D, vai. Então, olhando aqui, ó, quanto que mede? Eu quero saber D. Eu tenho D ao quadrado. Triângulo de Pitágoras, não. Triângulo retângulo. D ao quadrado. Esse cara aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4. Eu tô ruim no desenho. Cadê? 3. 3 caindo para o norte. Daqui subiu 3. Então, 3 ao quadrado. Tá? Bom, isso aqui dá 3. E aqui em cima 4. Ou seja, o triângulozinho pitagórico, né? 3, 4, 5, certo? Facinho esse? Então, o que você precisa lembrar? Você precisa ter conhecimento do plano cartesiano, você precisa lembrar o teorema de Pitágoras, né? Que é uma ferramenta que você usa o tempo todo. E você tem que saber um pouquinho dessas coordenadas, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Então, lembrando que aqui você poderia colocar também, né? Se você quisesse. Então, você tem aqui, né, o Nordeste, aqui você tem Noroeste, Sudoeste e Sudeste, né? Então, dependendo do exercício, você faz uma roda dos ventos melhor aqui, né? Lembra da roda dos ventos mesmo, que a gente fazia no ensino fundamental? Bom, não sei se chegava a fazer, né? Na minha época a gente tinha que ficar desenhando rodas dos ventos, né? A gente desenhava mapa na minha época, na mão, um monte de mapa. O ensino da geografia era diferente de hoje, né? Hoje mais dinâmico, né? Tem mais vídeos. Perguntas? Não? Vocês tentaram fazer esses exercícios?
Eu ainda não fiz, só que eu tava esperando a live. Não, não os exercícios do Moodle, esses exercícios da apostila. Eu também não fiz, só. Desculpa. Tô sincera. Então, para aqui a correção e vamos para o ponto médio para a distância de 2 pontos, senão não vai dar tempo da gente ver. E se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversando por outros meios também, tá? Aqui, ó. Vamos os desenhos. Puxando aqui o quadro branco. Vou apagar aqui também. Bem, então vamos lá. Adentrando aí na geometria analítica, agora que vocês se relembraram, né? O que é um plano cartesiano? Adentrando agora na geometria analítica, a gente começa a fazer o estudo do que é geometria analítica, né? É quando a gente vai criar equações, né? A gente vai, o que a gente chama de algebrizar, né? A gente vai criar equações para coisas da geometria plana, né? Então, o que nós fazíamos antes para encontrar, por exemplo, o ponto médio desse segmento aqui, ó? Como que a gente fazia para determinar o ponto médio desse segmento? O segmento A, B. O ponto médio é o que vai dividir no meio, certinho, né? O que nós fazíamos? Hoje a gente pegava a régua graduada, né? Escalinha, e a gente media. Ah, daqui até aqui tem 5 centímetros, então a metade é 2,5. Não era assim que a gente fazia? Você marcava lá, né? Ou então, né, outra forma de fazer isso daqui era através do desenho geométrico, né? Então, fazer isso. Ver se dá para gente ter noções. Ficou melhor do que o outro. E ó, colocando aqui, ó, colocava a ponta seca do compasso. Maior. Ó, colocava a ponta seca do compasso. Vamos supor que essas circunferências sejam do mesmo tamanho, tá bom? Então, colocava a ponta seca do compasso, por exemplo, em A, traçava uma circunferência, tá? Pegava a ponta seca do compasso em B e traçava uma circunferência. Tá vendo? E aí nós traçávamos uma reta passando pela intersecção desses caras aqui. Ó. Aí, ó. E esse carinha aqui é o nosso ponto médio. Ó. Esse daqui é o ponto médio. Ó. Tá? Então, essa é a forma da gente encontrar o ponto médio através de régua e compasso. Aí vem a geometria analítica dizer que a gente pode fazer isso através de fórmulas, tá? Transformar esses caras em coordenadas.
Então, a partir do momento que a gente coloca um plano cartesiano nisso daí, a gente consegue determinar a distância entre dois pontos. Tá? Então, pagando para a gente ir agora para a geometria analítica. Então, eu tenho lá vou trabalhar só no primeiro quadrante, tá? Vou mostrar. Mas óbvio que isso vale em todo o plano cartesiano, né? Vou marcar aqui então. Imagina que nós temos aí o ponto 1, 2. Ó, esse cara aqui, o ponto 1, 2. Vou chamar ele de ponto A. E eu tenho o ponto 7, 4. Assim, ó. Ponto A, 1, 2. E esse daqui é o ponto B. Sete, 4. Nós temos aqui o segmento, né? E a pergunta é: calcule o ponto médio desse segmento, tá? Então, claro que você não vai pegar o compasso para fazer isso, né? Porque não é a ideia é estar começando trabalhando no mundo da geometria analítica. Então, aqui os pontos, eles passam a ter endereços, tá vendo? No plano. Né? Através da geometria analítica, nós damos endereços para esses caras. O ponto A habita o local do plano que tem coordenada x igual a 1, y igual a 2. O B é 7, 4. Então, a gente sabe que esse cara vai estar mais ou menos aqui assim, né? Ó. Não é? Mais ou menos aqui. Como que a gente vai fazer, então? Para determinar o ponto médio. A gente vai somar as coordenadas x vai ficar o que assim? Vou colocar assim, x mais x dividido por 2 y y 2 vou colocar assim, ó, ponto médio, tá? P seria o nosso ponto médio, igual a x mais x, y mais y.
Soma as coordenadas de x, soma as coordenadas de y, tá? Então, como são dois pontos, então a gente fala que é coordenada de x do primeiro ponto, né? Coordenada de x do segundo ponto, ó. Do primeiro ponto e do segundo ponto. Você pode também falar xa, xb, né? Ya, yb. O importante é você diferenciar e trata-se dos dois pontos. Então, nesse caso aqui, temos o que? Então, ó, o ponto médio, ele vai ser o quê? Ó? 1 mais 7. E 2 mais 4. Dividido por 2. Por quê? Porque é ponto médio, a gente quer pegar metade, né? O médio vai ter coordenadas 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Tá? Então, ponto médio é coordenada 4, 3. Escrevi aqui, ó, 4, 3. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o ponto médio. A gente divide com coordenada 4. Certo? Então, para a gente lembrar, né, o primeiro conceito da geometria analítica, depois que a gente estudou o plano cartesiano, é o ponto médio. Né? Ponto médio, você soma as coordenadas de x e divide por 2. Tudo bem? Posso apagar? Então, agora eu vou mostrar para vocês a distância entre dois pontos, tá? Que é a outra coisa importante aí, né? Muito importante, outro conceito básico da geometria. Então, eu vou usar esses mesmos casos que aí estão. Nós temos 2. Esse cara aqui é o 4. Né? Só para marcar de novo. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso sem apagar mais nada. Pronto. Ok, então agora a gente quer saber o seguinte. Qual que é a distância entre o ponto A e B? Tá? Distância entre A e B. Né? O que a gente faz, pessoal? Para a gente saber a distância entre dois pontos, por exemplo, ó, o que me ajuda aí? Quanto que mede a distância entre o ponto C e D? E agora? Aqui é C e aqui é D. Né? A distância entre o ponto C e D é 2, né? 2 unidades, não é isso? É só fazer 7 menos 5. Ó. Então, a distância entre C e D, a gente representa assim, ó. D minúsculo, na frente C, D. Tá? A distância entre C e D é o quê? 7 menos 5. Tá vendo? Então, a distância quando está assim, na horizontal, é facinho de fazer, né? E qual que seria a distância entre os pontos E e F? Entre os pontos E e F. Então, a
A distância entre E e F também é facinho de fazer, né? 2 unidades, certo? Por quê? Porque está na vertical, é fácil de fazer também. Então, a distância entre E e F é igual a 4 menos 2. É igual a 2. Tá? Ó, também é fácil de fazer. Agora, e quando você tiver um segmento de reta que ele está inclinado, assim, que ele não está nem na horizontal e nem na vertical? Aí a gente vai ter que apelar, né? Nós vamos ter que usar outros recursos, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou puxar esse cara aqui e vou puxar esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque nós vamos ter um triângulo retângulo. Olha só. Então, qual que é essa medida aqui, ó? Essa medida aqui é 4 menos 2, tá? E essa medida aqui? Essa medida aqui é 7 menos 1. Então, pelo teorema de Pitágoras, se eu quero saber esse D aqui, ó, eu tenho que esse D ele é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui é 36 mais 4. Então, a distância é igual a raiz de 40. Aí a gente tira da raiz o que dá para tirar. Bom, é assim que a gente faz a distância. Professor, mas não era assim que você tinha ensinado. Qual que é a fórmula? A fórmula da distância entre dois pontos é igual a x2 menos x1. Eu vou colocar x A e B, que eu acho que talvez faça isso mais x b xa b ya. Isso daqui é o quadrado, tá? E raiz neta. Lembra? Essa daqui é a fórmula da distância em dois pontos, né? É exatamente o que nós achamos aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que é esse cara aqui, ó? Né? 4 menos 2. 4 menos 2 aqui, ó, é o que? São as coordenadas de y que eu tirei uma da outra, tá vendo? O que é 7 menos 1? 7 menos 1 são as coordenadas de x que eu tirei um do outro, ó. Percebe? Coordenada de x e nós temos a coordenada de y aqui, ó. Então é um menos o outro, coordenada de x, coordenada de y, um menos o outro. Aí depois o resto é o teorema de Pitágoras, tá vendo? Só, raiz, tal. É exatamente o que a gente fez aqui, ó. Então, na verdade, a distância entre dois pontos nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Então, se você conseguir lembrar disso, ajuda muito, porque aí você não vai confundir se aqui é menos ou se aqui é mais, se aqui é menos ou se aqui é mais, tá? Então, se você lembrar disso daqui, facilita muito a sua vida aqui. Lembrar que a distância entre dois pontos nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conteúdo, né, para vocês fazerem os exercícios do muro. Acho que aí fecha. Tá? Porque a outra coisa que tem ainda, o outro módulo, é alinhamento de 3 pontos. Como que a gente sabe se o ponto A, 1, 2, o ponto B, sei lá,
2, 3 e o ponto C, 3, 5. Como é que a gente sabe se eles estão alinhados, ou seja, se eles estão na mesma reta? Simples, a gente vai colocar esses caras numa matriz. Lembra? A gente faz assim, ó, 1, 2, 3, 5. Lembra? E aí o que a gente faz? A gente completa essa última coluna aqui com 1. Ó, vou até colocar em vermelho. Ó. A gente completa a última com 1. 1. 1. 1. E a gente acha esse determinante. Se esse determinante for igual a 0, os estão alinhados, tá? Olha, se o determinante for igual a 0, os pontos estão alinhados. Se for diferente de 0, é porque eles não estão alinhados. Logo, se não estão alinhados, eles podem ser considerados vértices de um triângulo, certo, pessoal? Porque se você tiver 3 pontos alinhados, ou seja, colineares, ó, não dá para você formar um triângulo, dá? Não dá. Só que se você tiver 3 pontos não colineares, por exemplo, assim, ó, 2 aqui e um terceiro aqui, por exemplo, ó, tá fora, não tá? Mas aí já dá para fazer um triângulo, ó, tá? Então, 3 pontos não colineares dá para formar um triângulo. Então, tem área, né? Então, não pode ser 0. Esse cara aqui tá alinhadinho, tá? Então, se o determinante for igual a 0, os pontos estão alinhados. Se for diferente de 0, é porque dá o vértice de um triângulo. Vocês lembram do segundo ano que esse determinante dividido por 2 é igual à área do triângulo, tá? Depois nós vamos chegar lá. Tudo bem? Podemos encerrar para vocês ir para a próxima? Por mim, sim. Então tá bom. Na hora de fazer exercício que aparecem as dúvidas, né? É, a teoria é tudo bonito, né, senhor? A teoria é bonita. Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. Façam os exercícios do Moodle, da apostila, tá? E a gente vai se falando aí. Tchau, Valeu, senhor. galera. Até semana que Obrigada. vem. Valeu. Até mais.